Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo número 7 da série Apenas Faça, edição Procrastinação. Bom, prazer estar aqui com você. Nós vamos falar um pouco de procrastinação estruturada. Mas antes, eu quero agradecer pela sua participação, dizer que é um prazer, poder compartilhar um pouco desse conhecimento com você. Saber que você está fazendo as atividades, saber que você está aí buscando se desenvolver, buscando ser melhor um pouquinho todo dia. E isso tudo nos alegra e nos faz seguir em frente. Depois da vinheta, eu falo com você sobre procrastinação estruturada. Vamos lá? Quando nós falamos de procrastinação estruturada, eu estou falando para você de uma incrível estratégia descoberta por John Perry que faz. E esse cara fala de um negócio extremamente bacana. Faz com que procrastinadores, em seres humanos totalmente eficientes, respeitados e admirados por tudo que realizam e pelo bom uso do tempo que eles fazem. Não é muito louco isso? Vários outros pesquisadores afirmam o seguinte: qualquer um consegue fazer qualquer quantidade de trabalho, quando não deveria estar fazendo aquele trabalho naquele momento. Com essa conversa, com essas informações, cientistas pesquisaram e disseram e chegaram a um princípio fundamental que outros pesquisadores se aprofundaram ainda mais nessa questão e foram pensar que procrastinadores estruturados sempre fazem a mesma coisa. Ele deixa de fazer uma atividade e passa a fazer outra. Todos os procrastinadores, eles adiam as coisas que eles precisam fazer. A procrastinação estruturada é a arte de fazer esse traço negativo trabalhar por você. Qual traço negativo? Adiar as coisas. A ideia é que a procrastinação não significa que você não vai fazer absolutamente nada. Presta atenção nisso, é muito legal. Procrastinadores raramente não fazem nada. Eles fazem coisas úteis para eles. Imagina, você precisa escrever um texto, você precisa fazer uma atividade, mas você resolve fazer jardinagem, apontar o lápis ou criar uma lista de coisas que você precisa organizar quando você decidir que vai começar a resolver os problemas dessa lista. Aí a pergunta que é muito legal é a seguinte: por que o procrastinador ele faz essas coisas? Você já se pegou fazendo isso? Por que você faz isso? Porque é uma forma de você fazer algo que não é tão importante. Se tudo que o procrastinador tivesse que fazer fosse apontar um lápis, presta atenção. Se tudo que o cara tivesse que fazer fosse apontar um lápis, nenhuma força na Terra vai obrigar esse cara a fazer isso. Ele vai arrumar centenas de outras coisas para fazer e não vai apontar o lápis. O procrastinador ele pode ser motivado a fazer tarefas bem mais difíceis, convincentes e importantes, desde que essas tarefas não seja tão importante quanto aquela que ele deveria fazer. Na cabeça do procrastinador, ou talvez até esteja escrito em algum lugar, você tem uma lista de coisas que quer realizar. E ela é ordenada por importância. Você até podia chamar essa lista de prioridade. Um procrastinador até pode chamar essa lista de prioridade. Tarefas que vão parecer muito mais urgentes e muito mais importantes estão lá no topo. Mas também tem muita tarefa que vale a pena ser realizada e que estão lá no final dessa lista. Então fazer essas tarefas se torna uma forma de não fazer aquilo
que é mais importante, aquilo que está lá no topo da lista. E aí, com esse tipo de estrutura de tarefas, o procrastinador se torna um cara extremamente útil. Então, na verdade, o procrastinador ele pode até adquirir uma ótima reputação porque ele é capaz de realizar muitas coisas. Parece maluco o que eu estou falando, mas presta atenção. Tem procrastinador que está o tempo todo atarefado, está o tempo todo fazendo um monte de coisa. Só que não está fazendo nada que é importante. Ele apaga incêndio o tempo todo. E ele acha, sinceramente, ele acha que qualquer hora ele pode fazer a coisa que é mais importante. Um procrastinador, por exemplo, ele, como está dizendo, faz uma lista de tarefas, mas ele não vai para aquilo que é importante, porque ele começa a apagar pequenos incêndios. Certo? Então, presta bastante atenção como é que estão as suas características com relação a isso. E porque isso é importante para você. Então, geralmente, esses procrastinadores, eles seguem um caminho que não é reto, não é aquela lista, item 1, item 2, item 3. Eles tentam minimizar todos esses fatores, né? E é mais interessante, se eles tiverem poucas coisas para fazer, vão ser as tarefas mais importantes. E ele vai achar que ele não está procrastinando porque ele fez tudo. Sabe? Então, assim, por mais importantes, a única forma de evitá-las é não fazer nada. E essa é uma maneira de se tornar uma planta no canto nobre da sua sala, né? E não um ser humano eficiente, como a gente está conversando. Mas eu sei que a essa altura você deve estar se perguntando assim, e as tarefas importantes do alto da lista que não são realizadas? Aí a gente começa a ter um problema. Aí a gente tem um problema potencial. E aí o truque é pegar o tipo certo de projeto para pôr no topo da lista. Até isso um procrastinador faz. Talvez você esteja pensando, nossa, mas tem tipo certo de projeto? É uma espécie de tarefa ideal, e aí normalmente elas têm duas características que parecem simples, mas são extremamente importantes. Elas parecem ter prazos claros, mas na verdade não tem. Esse é o primeiro item. E o segundo, parece que elas são extremamente importantes, mas na verdade elas não são tão importantes assim. E aí a gente tem que entender que, felizmente, a vida da gente está cheia de tarefas assim. Você vai empurrando as tarefas dependendo do prazo. E aí quando chega nesse prazo, você atrasa 10 dias, 15 dias, 20 dias, liga para a pessoa, pede desculpa pelo atraso e pergunta, faz a comparação se tem mais gente devendo a tarefa. Para ficar melhor ainda, tem esse tipo de procrastinador, ele cata o telefone e liga para o cara que deveria entregar a tarefa, também como ele, e pergunta, e aí, está atrasado? Aí o fulano lá do lado diz assim, também estou atrasado. Então tudo bem. Sabe? Aí você olha, o procrastinador olha para aquilo e diz que está tudo certo. E para a cabeça dele, ele fala, tá tranquilo, ainda não está pendente, tem mais gente que não entregou. E aí, se você for um observador, você já vai observar nesse ponto o auto-engano. Porque, na verdade, nós estamos constantemente realizando um esquema de pirâmide sobre a gente. Que a gente precisa ser capaz de reconhecer e nos comprometer com essas tarefas que são importantes. Aumenta muito, sabe, essa questão das tarefas, quando elas realmente são importantes, e você bota prazo real nessas tarefas. Porque só assim você vai sentir que elas são necessárias e são urgentes. Senão, acaba tornando-se um problema. E um procrastinador, ele tem excelente habilidade de auto-engano. Então, para eliminar isso, você precisa entender que você precisa excluir da sua vida essa questão do auto-engano. E aí, como fazer isso?
Eu vou explicar para você nos próximos dias. No próximo vídeo nós vamos falar de auto-engano. E você vai descobrir que nós fazemos coisas que nos parece extremamente simples, que nos parece extremamente corriqueira. E aí você vai entender o que é auto-engano. Pega aí teu caderno, tua caneta e vamos para as duas perguntas poderosas. Primeira pergunta. Observe-se e aponte em quais momentos você está praticando o auto-engano. Essa é para pensar. Observe-se e aponte em quais momentos você está praticando o auto-engano. A segunda, em quais soluções potenciais você consegue pensar nesse momento para sanar esse problema do auto-engano? Em quais soluções em potencial você consegue pensar neste momento para sanar esse problema do auto-engano? Responda com carinho. Pare 5 minutos e responda as perguntas com carinho. Elas fazem toda a diferença porque ela amplia o nosso conhecimento sobre nós mesmos. Não minta para você. Lembra que você não está mentindo para mim. Você está mentindo para você. Eu tô junto, tamo junto. Não é assim que se diz? Tamo junto. E aí, se precisar de informação, escreva no comentário. Curta o vídeo, compartilha, né? Deixa seu like lá no canal. Ele é importante pra gente chegar a um número interessante de pessoas que precisa escutar sobre procrastinação. Um grande beijo no coração e até o próximo.